Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos bem. Estamos aqui no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto para apresentar para vocês mais um vídeo, agora do tema 1, que fala sobre seguro residencial e de condomínios. Tá? Eu vou abordar um tipo de evento que ele é bastante, entendo que é complexo. Já falei em teoria para vocês sobre o sinistro de desmoronamento. Tá? Mas como eu comentei já com vocês no passado, eu fui regulador de sinistro durante 24 anos, atendi muita coisa e, invariavelmente, os sinistros de desmoronamento sempre trouxeram problemas, tá? Em função da sua interpretação. Então, hoje eu estou apresentando um estudo de caso, tá? Com imagens e comentários para vocês entenderem, principalmente o colega corretor, de como se postar diante dessa situação. Tá? Então eu peço a atenção de vocês até o fim do vídeo. Aproveito para sempre lembrar, coloquem o seu like se gostaram do vídeo, façam a inscrição no canal, tá? Para vocês poderem receber os vídeos sempre de maneira rápida. E vamos então, sem demoras, comentar a respeito desse assunto, tá? Desmoronamento. Tá? Eu lembro para vocês de que eu já comentei a teoria disto num vídeo do tema 1. Se vocês buscarem lá na playlist do canal, vocês vão encontrar de maneira mais detalhada a minha orientação a respeito dos riscos cobertos e riscos excluídos. Tá? Eu vou apenas aqui detalhar uma coisa. Vocês têm que lembrar que sempre sinistro nós estamos com o envolvimento de eventos de causa súbita e imprevista, portanto, acidentais. Tá? Tendo isso em mente, dificilmente a gente se envolve em algum problema. Eu digo se envolver em algum problema porque do outro lado do balcão nós temos o nosso cliente. Tá? E às vezes o cliente, por desconhecimento, e às vezes por má fé, tá? Espero acreditar sempre que por desconhecimento, solicita de nós a cobertura, né, de desmoronamento, ou então ele apresenta uma situação para nós, como corretores, e a gente imediatamente se lembra, não, faz a cobertura de desmoronamento. Tá? Mas às vezes por trás daquela pergunta assim inocente do nosso possível cliente segurado, tem algum problema. Tá? Então lembrando sempre, olhem o vídeo do tema 1, lá na playlist do canal, onde eu comentei sobre a parte teórica, riscos cobertos e riscos excluídos, tá? Do sinistro, do desmoronamento. Tá? Aqui eu vou tratar basicamente da análise desse caso. Tá? E sempre tendo em mente, os sinistros cobrem eventos de causa súbita e imprevista, ou seja, são acidentes. Tá? Com isso em mente, vamos avançar aqui no conteúdo para a gente dar uma olhada. Então, o objetivo da cobertura de desmoronamento: causa súbita e imprevista ou acidental, tá? De estruturas de uma residência ou de um condomínio. Tá? Estruturas aqui vocês podem entender, lajes, pilares, né? Qualquer parte estrutural da residência ou do condomínio que possa vir a sofrer um dano, muros, por exemplo, tá? De desmoronamento. Tá? Ocorrências mais comuns. O que eu estou trazendo para vocês é o tipo de reclamação mais comum que se recebe e que as seguradoras recebem, tá? Em casos de, vou dizer entre aspas, sinistros de desmoronamento. Tá? Por que eu digo mais comuns? Tá? Porque a tendência é que o segurado, quando busque fazer o seguro, tá? Seja ele um cliente já mais tradicional ou não, do corretor, ele já está vendo uma preocupação. Tá? A casa dele já está avisando, como eu comentei aqui. Né?
A casa já está avisando, ou o condomínio já está avisando, tá? do evento. Tá? Nesse momento, já a gente pode ter em mente que não se trata mais de um evento de causa súbita e imprevista. Né? Por quê? Porque o imóvel, a estrutura ou aquilo que o segurado está pensando ou objetivando já está em processo de degradação. Tá? Ou seja, se permanecer assim, vai desabar, sem dúvida. Tá? Só que não é mais causa súbita e imprevista, né? Porque o imóvel já estava avisando do problema. Tá? Essa é a grande questão. Né? Às vezes a gente recebe um telefonema e diz, fulano, eu já estou com um problema aqui no meu muro em casa, ele está meio rachado, ele está inclinado, o que tu acha que eu posso fazer de seguro? Chama um pedreiro e manda consertar. Né? Não é seguro para isso. Tá? Por quê? Ele já está querendo transferir não um seguro para ti, mas sim um sinistro já. Né? Não desabou ainda. Então pode ser que se depois que desabar ou desmoronar, né? Porque a cobertura pode ser chamada desmoronamento ou desabamento, então aí é sinistro. Não, tá? Porque não é súbito e imprevisto. Tá? Então vamos dar uma olhada no estudo de caso aqui. Isso aqui é uma residência, tá? Eu mesmo atendi esse evento aqui, tá? A seguradora me solicitou já com suspeitas de que o evento não se caracterizava por desmoronamento, tá? O que acontece? A residência aqui, para vocês terem uma ideia, é uma residência de grande porte. Nos fundos tem uma piscina, vocês podem ver aqui que eu deixei uma parte aqui para mostrar que existe uma piscina. Essa janela aqui, essa abertura, tá? É uma abertura para ventilação do sistema de ar-condicionado. Então tem um duto aí que vai até para dentro da casa. Tá? Acima onde estão essas folhagens existe um pátio. Tá? Uma circulação, como se chama. Tá? E o duto passa embaixo. Tá? E ao lado do duto existe aqui uma porta, onde é a porta onde está, vamos chamar assim, a casa de máquinas da piscina, que também é utilizada para botar tralha lá para dentro, foi o caso que eu identifiquei ali, tá? Mas a situação toda se passa onde estão essas duas setas vermelhas, tá? O duto de ar-condicionado, tá? Que é um túnel, né? Que vai até dentro da casa, e o pátio aqui em cima. Olhando a parte de cima do pátio, o que eu observei? O pátio é feito de pedra caxambu, que é uma pedra que mesmo exposta ao sol, ela não se aquece, né? Então as pessoas podem circular lá com os pés descalços, que não sofrem queimaduras, né? Eu já observei aqui, o recalque do piso, tá? E já reparos feitos anteriormente para o preenchimento, tá? Porque aqui nós temos a parede, aqui nós temos o roda-piso, né? E o piso já recalcado, ou seja, cedido, tá? E mostrando para nós aqui que a laje já estava cedendo, tá? E os reparinhos aqui de cimento, muito do mequetrefe, já estavam sendo feitos ali, tá? Evoluindo mais algumas fotos. Tinham várias fotos, mas eu não posso me estender muito aqui porque o vídeo fica muito longo e eu não curto muito vídeos longos, tá? Vamos colocar aqui para vocês. Dentro do túnel, tá? O que a gente observa dentro do túnel? Isso aqui, é a armadura essa aqui é o piso, é a laje de cima que eu falei. Em cima dessa laje está o contrapiso e a pedra caxambu, tá? E abaixo, dentro do túnel, a gente já observa aqui, a armadura de aço que suporta a laje já apresentando desgaste, aflorando, que isso não é uma coisa correta, e já com sinais bem sérios de corrosão, ou seja, há umidade na laje. Primeiro significado disso, não houve impermeabilização ou a impermeabilização já venceu. Tá? Porque a impermeabilização de lajes, dessa forma, elas têm uma vida útil de, em média, 15 anos. Tá? 20 anos, quando muito. Tá?
e aqui ela já provavelmente tinha perdido, se fosse posta a impermeabilização, já tinha perdido seu efeito e já há muito tempo atacando o piso lá de cima, tá? E aí depois eu comecei a olhar mais outros locais e removi uma tampa que tinha sobre a laje de escoamento de água de chuva, né? As boquinhas aquelas, tá? E dentro eu fotografei isto aqui, ó. Isto aqui, tá? Era um arbusto que é chamado unha de gato, que é também conhecido como a alegria da parede, tá? Porque ela cresce em lugares e ambientes onde a gente nunca imagina e vai tomando conta e se aderindo às paredes, tá? Isso aqui estava dentro da tubulação. Ou seja, um arbusto com essa espessura dentro da tubulação de água pluvial, tá? Significa, eu tinha outras fotos ainda, ela estava tomando conta da tubulação e, obviamente, forçando a tubulação, tá? E fazendo o quê? A água atingindo dentro dessa galeria deveria escoar, não escoa, acaba se infiltrando ainda mais para dentro da laje e causando mais danos, né? Então o que aconteceu? O cliente, isso aqui é o típico, né? O cliente viu essa problemática toda, buscou um orçamento, aqui não importa o valor do orçamento, mas era um orçamento elevado para a época, tá? E não vou conseguir pagar isso aqui tudo, porque era uma obra de reparo, né? E o que ele fez? Contratou um seguro de desmoronamento, emitiu-se a pólice e aí ele reclamou com a companhia, né, através do seu corretor, né, o sinistro de desmoronamento. Tá? Ou seja, aqui, como eu disse, muitas vezes parte da má-fé do nosso cliente, ou às vezes desconhecimento, porque como a gente comenta com o cliente, isso aí tu pode fazer um seguro de desmoronamento. O cliente olha assim, bom, mas não tem desmoronamento ainda, então eu estou coberto, né? Imagina que está coberto, né? E chama a seguradora e acaba envolvendo o corretor, né? Prefiro não entender que é a má-fé do corretor aqui, porque em muitos desses casos aqui há desconhecimento técnico por falta do corretor, do significado da cobertura de desmoronamento, até porque eu reitero, em vários vídeos que eu já postei aqui, falta para nós corretores, de um modo geral, é a leitura das condições gerais e particulares dos produtos que nós comercializamos. Tá? Isso é muito importante. E aqui é um caso de que é uma verdadeira arapuca. Tá? E os valores são elevados. Tá? E hoje, muitas das companhias seguradoras oferecem esse produto. Tá? Mas as características são essas, são eventos de causa súbita e imprevista acidentais. E aqui não tem nada de acidente. Né? Então ele reclamou, né, e veio com a alegação, não, mas tem que intervir, porque se não intervir vai desmoronar, aí o prejuízo vai ser pior. Né? E aí a seguradora vai ter que assumir mais prejuízo. Esse é o raciocínio do cliente. Tá? Só que isso aqui não tem nada de súbito nem imprevisto. Claro que se isso permanecer assim, ao longo de mais alguns anos, vai deteriorar e vai acabar havendo um desmoronamento parcial dessa laje, né, com algumas perfurações, alguma coisa assim, e vai implicar em um gasto maior de dinheiro. Tá? Mas não é um sinistro de desmoronamento. Isso aqui é falta de manutenção, né? E não um sinistro. Então, eu trouxe esse caso aqui, esse case, porque é um problema que a gente encontra dentro do mercado. Não é muito comum, porque não é toda hora que surgem, né? Mas quando surge, via de regra, nós temos envolvido esse problema. Tá? Espero que tenha sido bom para vocês o vídeo, instrutivo nesse sentido, né? Para que se fique alerta. Tá? E por aqui encerramos esse vídeo por hoje, agradecendo e fiquem com Deus.